Hoje é um dia de muita movimentação no Congresso Nacional. Há pouco o STF decidiu nessa semana 2 assuntos sensíveis ao Congresso. Um deles é acabar com o orçamento secreto, o outro é a decisão do ministro Gilmar Mendes de deixar o Bolsa Família fora do teto de gastos. Sobre esses temas, a gente vai conversar agora ao vivo com o deputado federal e também líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros. Oi, deputado, um bom dia ao senhor. O deputado já vai aparecer conosco aqui na tela. Bom dia. Bom dia. Estou vendo que o senhor está em deslocamento, não sei se o senhor está no Paraná ou em Brasília. Indo para Brasília. Estou no Paraná indo para Brasília. Muito bem. Desejo para o senhor daqui a pouco uma boa viagem, agradeço a disposição em nos atender. E a primeira pergunta que eu lhe faço é a seguinte, deputado. Na sua opinião, diante dessas decisões, o Legislativo está sendo diminuído pelas suas funções em relação ao Judiciário, ou seja, o Judiciário está legislando? Sim, está usurpando as nossas prerrogativas. Mas eu venho reclamando disso há muito tempo, do ativismo político do Judiciário. E isso só tem se agravado a cada tempo. Então, na minha visão, talvez o Supremo devesse se reunir amanhã e votar o orçamento da União, os 11 ministros supremos, já que eles querem usurpar as nossas prerrogativas, que o façam de forma completa. Porque tudo que nós fazemos aqui, eles querem rever. O voto da ministra Rosa Weber está legislando, o voto do ministro Gilmar está legislando, dizendo o que pode, o que não pode, como pode. Não é possível isso. Nós não podemos permitir que essa invasão de competências continue. Bom, isso já é uma posição minha de muito tempo. Eu sou líder do governo, isso não é uma posição do governo. Estou falando eu, parlamentar, deputado federal, relator da lei de abuso de autoridade. Não tenho nenhuma dúvida que nós estamos diante de abuso de autoridade. Falando de abuso de autoridade, o que o senhor pretende, como situação, fazer em relação a isso? Não, os partidos se reuniram, existe um texto que vai ser apresentado hoje pelo relator da PEC da Transição, Elmar Nascimento. Esse texto será apreciado pelos parlamentares da Câmara, eventualmente, se tiver alterações, seguirá novamente para o Senado. Nós estamos com prazo muito apertado para votar o orçamento da União e só podemos votar o orçamento depois de promulgada a PEC. Então, é uma negociação que está em andamento, já estava muito complexa. O governo eleito fez um pedido muito amplo, muito mais do que havia disposição da base bolsonarista de entregar. A base bolsonarista quer, sim, a ampliação do Auxílio Brasil de 400 para 600 reais. A base bolsonarista quer o aumento do salário mínimo, porque o presidente Bolsonaro propôs isso na campanha. O relator do orçamento, o senador Marcelo Castro, colocou 75 bilhões na área social para atender essa demanda. Portanto, é este o valor, teoricamente, que deveríamos dar ao novo governo. Mas como já houve uma decisão do Supremo que resolve o problema que estava sendo discutido na PEC, nós vamos continuar a negociação. Existem outras questões envolvidas de limites orçamentários e espero que a PEC seja aprovada hoje. Mas há, de fato, uma invasão das prerrogativas do Legislativo e do Executivo pelo Judiciário seguidamente. Isso não é bom para o Brasil. Você acredita que o PP vai votar em bloco por esse texto? Como é que está o seu partido? A reunião será logo mais à tarde. O líder André Fufuca convocou o partido para uma reunião e vai apresentar o texto da PEC, que ainda não temos. E quando tivermos o texto, o partido decidirá como vota, né? Obviamente, como houve uma articulação prévia com o presidente Arthur Lira e os líderes partidários, é provável que o partido acompanhe o texto do relator Elmar Nascimento. Mas não temos o texto e não temos a reunião feita ainda. Líder, a gente sabe que existem algumas movimentações, algumas falas de deputados que gostariam de fazer o questionamento, por exemplo, em relação às férias, a uma possibilidade de mandato também dos ministros do STF, redução de férias, um prazo menor, que a expulsória não aconteça aos 75 anos de idade. O senhor concorda com essas ideias como forma de resposta ao que foi dado? Não sei se o líder nos ouve, nós perdemos o sinal. Ele está em Maringá, está fazendo o deslocamento. O senhor escutou o meu questionamento? Escutei seu questionamento, desculpe, entrou uma ligação. Não,
eu não... Existem várias matérias de muitos anos já na Câmara, no Senado, com mandato de ministro supremo, com mudança de regras, teto, por exemplo, tem o teto remuneratório do judiciário, mas isso não é hora de discutir agora, gente. Agora nós estamos numa situação que envolve muito mais grave do que ficar discutindo retaliação. Eu não sou a favor de retaliação, eu sou a favor de posicionamento. Então, cabe ao parlamento, ao presidente do Congresso Nacional, posicionamento, né? Na nossa Constituição, freios e contrapesos, quem regula o judiciário é o Senado. A Câmara cabe impeachment ao presidente da República, ao Senado cabe impeachment aos ministros supremos. Então, cada um tem que assumir a sua responsabilidade. Você acredita que o novo governo vai ter uma vida mais fácil com o judiciário, ter uma relação melhor, uma vez que quando a gente faz os cálculos, 7 ministros do STF foram indicados em governos petistas, outros 4 não? O Lula foi preso, amigo, por decisão deles. Então, isso não quer dizer nada. Mas para o senhor não existia uma possibilidade de uma vida mais fácil, pelo menos no que diz respeito a conversas com os membros do STF? A gente acompanhou alguns momentos de tensão, por exemplo, durante o governo Bolsonaro, com os representantes do Supremo Tribunal Federal. Aí o presidente eleito, o Lula, tem como missão pacificar o país. Na pesquisa que saiu agora essa semana, 32% das pessoas estão apoiando as manifestações de frente aos quartéis por intervenção militar. 1/3 dos brasileiros. Então, cabe ao presidente eleito pacificar o país, né? Cabe a ele fazer um gesto de harmonização, né? De respeitar também as posições divergentes que existem e permitir que todos tenham o seu espaço. Eu não acho que seja o judiciário, e não deveria ser o judiciário, o foco da articulação política, né? Mas é uma discordância que eu tenho há muitos anos e, lamentavelmente, não temos tido sucesso em que o judiciário se contenha no seu papel, né? E pare de invadir as competências exclusivas do Executivo e do Legislativo. Vamos aguardar. Eu espero que as coisas se acalmem, é isso que eu espero. Deputado, diante da decisão do ministro Gilmar Mendes da retirada do futuro Bolsa Família do teto de gastos, dizem que houve uma redução da pressão em torno do presidente Lula a tomar decisões e até na escolha de ministérios. Qual a sua avaliação a respeito disso? Eu não tenho conhecimento de que a votação da PEC estivesse vinculada a qualquer reivindicação de espaço político. Não foi ventilado isso em nenhuma das reuniões que eu participei. Então, eu acho que isso tem mais a ver com analistas políticos que procuram saber e tentar achar o porquê das coisas, né? Eu penso apenas que o texto da PEC não era um texto consensual, o governo forçou a mão, pediu demais, o governo eleito, acabou levando muito no Senado e pensou que faria o mesmo na Câmara. Então, eu penso que faltou talvez um pouco de habilidade para o governo eleito em fazer concessões para o texto ser aprovado na Câmara rapidamente e não tentar insistir em aprovar o que foi votado no Senado. É a minha visão. Não acho que cargos tenham a ver com essa questão. Tá bem? Sim, deputado, diante daquela decisão que foi tomada pelo STF, de 6 votos a 5, pela inconstitucionalidade em relação às emendas de relator, nós tivemos, na ideia que foi derrotada, a tese por alguns ministros de que haveria uma possibilidade mais branda em relação a, pelo menos, a divulgação destes gastos. O senhor avalia que essa tese, que foi a tese derrotada e que foi defendida por ministros como Alexandre de Moraes, deveria ser um caminho para as emendas de relator dentro da Câmara nos próximos anos? Não, eu acho que o Alexandre de Moraes tem que dar palpite na nossa decisão. Não tem ele que escolher caminho. Esse é o problema. Esse é o problema, né? O parlamento tem a sua prerrogativa, o judiciário tem a sua prerrogativa, o executivo tem a sua prerrogativa. Não acho que a gente deva avaliar conselhos do ministro Alexandre de Moraes e nenhum outro conselho
de nenhum outro ministro supremo. Né? Nós temos a nossa prerrogativa, nós temos o nosso direito, como eleitos pelo povo, de tomar decisões. E não estamos satisfeitos com as interferências que estão acontecendo. Conversamos com o deputado Ricardo Barros, PP do Estado do Paraná, líder do governo na Câmara. Deputado, uma boa viagem, muito obrigado pela sua entrevista. Um abraço.